De todas as profissões que existem no Brasil, a de professor é certamente aquela onde os profissionais sofrem do maior nível de desmotivação. Em nenhuma outra profissão os profissionais vivem tão desmotivados quanto os professores. O que será que explica isso? Será que apenas a questão salarial ela é responsável por essa desmotivação? Não. Eu parto do pressuposto que não são os baixos salários que desmotivam os professores, mas sim a sua condição, a sua perda de prestígio na sociedade, o desrespeito que os professores sofrem, tanto por parte das autoridades, das famílias e também dos alunos. Porque ser professor no Brasil virou coisa qualquer. O fato de ganhar pouco não é algo que desmotiva os professores, apenas isso. Porque quando eu decidi ser professor, eu sabia muito bem que um professor ganha pouco. Mas eu parti do seguinte fundamento. Eu acreditava e acredito ainda que ser professor é um estilo de vida, é uma profissão diferente. No meu ponto de vista, trabalhar como professor é atuar de uma forma diferente. Não é um trabalho normal como os outros trabalhos, mas é um trabalho diferente. É um ofício, é uma arte. O bom professor, ele é um artista em sala de aula. Ele vai trabalhando lentamente ao longo dos anos da sua vida profissional a mentalidade das novas gerações. E poder fazer isso é algo realmente recompensador. Só que diante do desprestígio que a docência vem sofrendo aqui no Brasil, notadamente os professores de escolas públicas, o que está acontecendo? Os professores estão desmotivando cada vez mais, principalmente por causa da falta de respeito em sala de aula. Um professor ele poderia ganhar 10, 15, 20 mil reais para trabalhar. E se ele fosse desrespeitado em sala de aula, ele ficaria desmotivado da mesma forma como hoje ganhando 2, 2.500, 3 mil reais por mês. Então não é apenas o salário que motiva um profissional. Essa questão é importante sim, mas o mais importante é a valorização, é o reconhecimento, é o status que a pessoa desfruta diante da sociedade. Porque o status ele não está ligado apenas aos rendimentos financeiros. Vamos pegar o caso de um padre, por exemplo. Um padre, ele não ganha horrores. Um padre, ele ganha para sobreviver, para guardar um dinheiro, só que um padre, ele desfruta de status diante da sociedade. A sociedade respeita um padre. Eu não sou católico, só que eu tenho um respeito pleno e absoluto pelos padres, pela sua postura, o jeito como se vestem, a sua atitude. Então, tudo isso faz com que os padres tenham um reconhecimento diante da sociedade e, mesmo não ganhando horrores, eles se sentem bem, eles se sentem realizados, porque estão sendo reconhecidos pelo seu trabalho. E é o reconhecimento que faz com que um profissional se sinta motivado. Um profissional que não é reconhecido, ele acaba ficando desmotivado, ele perde os estímulos, o ânimo e, por fim, todo o seu trabalho acaba sendo reproduzido de forma mecânica, como podemos ver na maior parte dos professores brasileiros. Eles vão para a escola como robozinhos, dão aquelas suas aulinhas e não saem disso. Os próprios professores não evoluem e os alunos também não evoluem, porque acaba ficando tudo na mesmice. E o motivo disso é o quê? É a desmotivação. Onde a desmotivação se estabelece, por fim, não surge mais o crescimento, porque o crescimento ele precisa da motivação das partes. Onde as partes não estão motivadas, o crescimento não surge e ninguém acaba crescendo. Então, os professores brasileiros, para se sentirem novamente motivados, eles não precisam apenas de melhores salários. Eles precisam do reconhecimento da sociedade brasileira.
Enquanto isso não acontecer, os professores podem ter altos ganhos salariais que vão se sentir exatamente iguais, porque vêm sendo humilhados diariamente em sala de aula, diante da sociedade e principalmente diante das autoridades, que não estão nem aí para os professores brasileiros. Quando chega a época de campanha eleitoral, então os políticos saem por aí, né? Batendo nas costas dos professores, pedindo votos, dizendo que vão mover mundos e fundos em prol dos docentes. Mas depois que esses políticos ganham as eleições ou se reelegem, o que acontece? Eles esquecem os professores, notadamente os políticos de esquerda, né? O PT que o diga. Na década de 1980 e 1990, a maioria esmagadora dos professores era petista e trabalhou para que o PT pudesse se eleger, chegar ao poder. Então, essa classe de professores que ajudou o PT a chegar ao poder, hoje vem sendo esmagada por este mesmo governo petista que não está nem aí para a educação brasileira. E os professores que se explodam. É assim que esta esquerda brasileira pensa, porque ela vê e enxerga os professores apenas como cabos eleitorais. E muitos dos professores que não são esquerdistas, que procuram ser diferentes, eles acabam reproduzindo na sala de aula a ideologia esquerdista sem o perceber, porque a maior parte dos livros didáticos traz a ideologia esquerdista lá dentro e os professores eles acabam reproduzindo aquilo automaticamente, como robozinhos, sem promoverem uma crítica em relação ao material didático que utilizam no dia a dia de trabalho. Então, a classe dos professores brasileiros, ela precisa promover uma mudança de cultura. A cultura do professor brasileiro, ela é péssima. É uma cultura do camarada que anda de cabeça baixa, que é desmotivado, que não tem estímulos, que perdeu o ânimo e a esperança diante da vida, porque não desfruta do reconhecimento da sociedade, das autoridades, e em sala de aula o professor brasileiro ele não vem sendo respeitado. Uma porque a família brasileira não faz a sua parte. O Brasil sofre hoje de um verdadeiro esvaziamento das responsabilidades. E quem mais falha nesta questão é justamente a família. Um pai e uma mãe, os dois juntos não conseguem educar um único filho, mas querem que o professor o eduque, né? Sendo que o professor está numa sala de aula com 30 alunos, né? Como que um professor sozinho vai cuidar de 30 alunos se um pai e uma mãe, os dois não conseguem dar conta de um único filho? Então, o fardo que está sendo lançado sobre os ombros do professor ele é grande demais. As autoridades lançam este fardo sobre os ombros do professor, a família e o próprio aluno. Porque o aluno ele quer confiar 100% do seu sucesso escolar ao professor, como se o professor fosse responsável por isso. Então, os professores brasileiros, se eles querem novamente se motivar, se eles querem ter estímulos para encarar a sua profissão de forma mais positiva, eles devem parar de lutar apenas pela questão salarial. A questão salarial, ela é importante sim, mas os professores, eles precisam resgatar o seu antigo status. Há 30, 40 anos atrás, ser professor era algo nobre. Um professor era respeitado como um padre é respeitado nos dias atuais. Os sacerdotes eles conseguiram manter o seu prestígio social, mas os professores não. O prestígio dos professores ele foi sendo degradado de tal modo que um professor de escola pública hoje ele literalmente não vale nada. E os professores eles baixam a cabeça para isso, eles aceitam esta situação e não reagem. E daí eu pergunto para os meus colegas professores: como é possível trabalhar de forma motivada?
quando o próprio professor baixa sua cabeça, aceita a sua desgraça diante da sociedade brasileira, quando o professor ele não consegue reagir, quando ele não consegue fazer o suficiente para recobrar, para recuperar aquele antigo status do antigo professor que foi perdido. Então, se os professores eles querem realmente melhores salários, eles precisam começar a resgatar o seu status social, a sua posição diante da sociedade. Porque enquanto que os professores se fizerem de tadinhos diante da sociedade, esta mesma sociedade não vai pagar salários melhores para os professores. Porque ninguém paga um bom salário para tadinhos. Tadinhos ganham uma merreca, tadinhos são humilhados, e tadinhos são desrespeitados, conforme vem acontecendo desde longa data, já nesses últimos 20 anos, com os professores brasileiros. E isso porque eles confiaram nesta esquerda brasileira, nesta esquerda bandida, que usou os professores por um lado e que, por outro lado, destruiu a educação tradicional, porque esta esquerda via a educação tradicional como coisa de burguês. E ainda tem uma montoeira de professores defendendo a esquerda, votando no PT, pensando que o Lula e a Dilma são vítimas de uma conspiração, que está ocorrendo um golpe. Os professores eles foram usados e humilhados por esta esquerda e muitos deles ainda apoiam estes vagabundos, sem acordar e perceber que foi a esquerda que degradou o papel do professor, não foi a direita, porque a direita ela vê no professor um aliado, uma pessoa que passa valores, que ajuda os alunos a compreender o sentido profundo do mérito. Porque a direita conservadora, ela defende o mérito, uma educação tradicional e uma educação de qualidade. Sem uma educação tradicional, o conservadorismo se perde. Ele acaba sendo diluído e suplantado por todas estas libertinagens comportamentais, que vêm tomando conta da sociedade brasileira. E os conservadores, eles defendem uma educação tradicional porque sabem que somente ela pode fazer frente a esta educação Paulo Freire, que degradou a função do professor e também a função do aluno, porque o último hoje já não vai mais para a escola para aprender. Ele vai para a escola apenas para matar tempo, porque isso que a pedagogia paulo freireana ensina, que o aluno ele pode fazer o que ele quer, que disciplina é coisa de burguês, que bom comportamento é algo ultrapassado, que ler de forma atenta é algo que não contribui nada para o aluno, que o mais interessante é um gingado em sala de aula, fazer umas palhaçadas, curtir o momento de forma descontraída. Mas daí eu pergunto para vocês, será que é possível estar sempre descontraído e com um sorriso que vai de orelha a orelha? Ou a vida exige momentos sérios, onde nós precisamos nos concentrar para realmente aprendermos o que precisamos? A vida exige momentos sérios. E uma educação de qualidade, ela é séria. Sem seriedade não existe uma educação de qualidade, e sem educação de qualidade nenhum país pode se desenvolver. O Brasil é o grande exemplo disso. Esta educação Paulo Freire, que vem afundando a juventude brasileira, comprova justamente que sem disciplina, empenho e seriedade nenhum país pode se desenvolver. E os professores brasileiros, eles precisam começar a se motivar mais. Enquanto que os professores brasileiros não se motivarem, eles não vão conseguir mudar a sua situação. E a motivação, ela não depende apenas de um bom salário, mas sim do respeito que o profissional desfruta diante da sociedade. A hora que as autoridades, a sociedade e os alunos brasileiros voltarem a respeitar o professor, então sim ele estará motivado em sala de aula, pois não há nada que motive mais uma pessoa do que o respeito, o reconhecimento e a consideração.
Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!